Luísa Martins, é um tema que a gente discutia bastante. Por quê? Porque estava nas mãos do ministro Alexandre de Moraes uma decisão se ele esperava a análise dos embargos que foram ingressados ontem ou se ele já determinava a prisão imediata. A gente também não sabe se simplesmente o ministro Alexandre de Moraes decidiu que são embargos protelatórios e que não serão nem julgados. Isso vai vir à luz daqui a pouquinho, quando a gente conseguir avançar nessa apuração. Mas isso mostra, com esses dois nomes levados ao Comando Militar do Planalto, de que o ministro Alexandre de Moraes decidiu pelo cumprimento imediato do regime fechado. Pois é, Uribe, essas decisões, né, ainda não vieram à tona, ainda não foram publicizadas. É um furo aí da nossa analista Jussara Soares, que traz a informação de que o Exército já cumpriu os mandados de prisão em relação a Augusto Heleno e a Paulo Sérgio Nogueira, ministros do governo Bolsonaro, que também foram condenados ali no núcleo 1 da trama golpista. Tanto Heleno quanto Paulo Sérgio Nogueira apresentaram recursos, né, contra a condenação, apresentaram os segundos embargos de declaração, mas pelo que a gente tem de informação, que a gente pode concluir se já foi cumprido o mandado de prisão, é que já houve uma determinação do ministro Alexandre de Moraes para que essa pena dos dois, né, as penas dos dois comecem a ser cumpridas diante do trânsito em julgado da ação. A gente já havia falado isso aqui, né, Uribe, que o ministro Alexandre de Moraes, mesmo para aqueles que recorreram, usaram dessa prerrogativa e apresentaram os segundos embargos de declaração, Moraes poderia negar esses embargos monocraticamente ali numa decisão individual por considerá-los meramente protelatórios, ou seja, é um recurso que as defesas lançam mão para atrasar o desfecho do processo e, de alguma maneira, atrasar também o início do cumprimento da pena. Então, já havia essa possibilidade de que pudesse ser uma decisão individual do ministro, que depois deve ser, sim, levada a referendo da primeira turma, mas com uma tendência muito clara aí pela confirmação, né? Afinal de contas, a primeira turma ali, os outros ministros sempre costumam acompanhar o relator, o ministro Alexandre de Moraes, mas essa informação que a Jussara Soares nos traz, ela demonstra, né, ela aponta para uma decisão já expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, tanto do trânsito em julgado, né, dessas sentenças contra esses militares, esses generais da reserva que foram ministros do governo Bolsonaro, e também, obviamente, isso significa que os recursos que eles apresentaram foram negados pelo ministro Alexandre de Moraes de maneira individual. Afinal de contas, não foi aberto nenhum julgamento aí colegiado na primeira turma. A gente segue acompanhando aqui para poder ter os detalhes dessa decisão e também de olho na decisão que vai envolver exatamente o ex-presidente Jair Bolsonaro.